se Judas não for o vilão da história, mas o herói incompreendido? Isso é o que nos levou a crer Irineu de Leão em Todas as Heresias ao falar dos cristãos cainitas, que eram indivíduos que tinham como base o texto do Evangelho de Judas e que, segundo Irineu, segundo a interpretação de Irineu sobre esses cristãos, defendiam que Judas, na verdade, se tratava do mocinho da história. Mas é válido lembrar que, como vamos discutir hoje, tudo o que nós temos sobre os cristãos cainitas, ou ao menos até a descoberta do Evangelho de Judas, é a percepção, o retrato que Irineu, Tertuliano e outros cristãos dessa autoproclamada ortodoxia cristã nos legou. Nós não temos, então, a fala dos cristãos cainitas por eles mesmos. É apenas e tão somente a partir dos anos 70 que nós passamos a ter um retrato melhor do que esses cristãos estavam defendendo. E isso nós vamos entender melhor após a vinheta. Em Todas as Heresias, Irineu nos dá rastros de quem seriam esses cristãos cainitas, que também são citados por Tertuliano em seu texto sobre o batismo. Mas é em Irineu que nós temos rastros, nós compreendemos melhor nessa percepção de Irineu, claro, quem seriam esses cristãos e suas crenças sobre Judas como um suposto herói da história. Vamos ver o que o material de Irineu nos fala sobre esses cristãos. Outros assim dizem que Caim deriva da potência suprema e que Esaú, Coré, os sodomitas e semelhantes eram todos da mesma raça dela, motivo pela qual, mesmo combatidos pelo Criador, nenhum deles sofreu algum dano, porque Sofia atraiu a si tudo o que lhe era próprio. Dizem que Judas, o traidor, sabia exatamente de todas essas coisas e, por ser o único dos discípulos que conhecia a verdade, cumpriu o mistério da traição, e que por meio dele foram destruídas todas as coisas celestes e terrestres, e apresentam a confirmação, um escrito produzido por eles, que intitulam Evangelho de Judas. Ora, então é a partir da descrição de Irineu que nós temos a concepção de que os cainitas defendiam que Judas, na verdade, seria o herói da história e não o vilão. E que a sua ação de trair Jesus estava ligada por ele ter ciência de todos esses mistérios, dessa origem de Caim. E que trair Jesus, a morte de Jesus, seria central para que fosse destruído todas as coisas celestes e terrestres. E Irineu dá a deixa. Ele diz, olha, o texto de base desses cristãos é o Evangelho de Judas. Contudo, as pesquisas sobre esses cristãos cainitas e quem foi Judas param por aí, porque até então nós não tínhamos o Evangelho de Judas. A única menção que nós tínhamos era essa citação indireta de Irineu. Contudo, o quadro muda quando, em 1970, no Egito, se descobrem fragmentos em copta do Evangelho de Judas. Esse material vai ser amplamente divulgado, popularizado e pela primeira vez traduzido pelo National Geographic Society. E há uma primeira tradução em que vai tentar colocar Judas como, de fato, o mocinho, o herói da história. Ao se ter acesso a esse material, algumas questões começam a aparecer, e o que deriva, inclusive, a uma segunda tradução em francês, que é o fato de que, nesse texto, além de Jesus ser descrito de uma forma bastante diferente, um Jesus que o tempo todo ri
e o tempo todo aparece, desaparece, muda de formas. Tem horas que Jesus se apresenta como uma criança, tem horas como um adulto. Enfim, o próprio Judas também é um personagem bastante caricato dentro dessa narrativa. Primeiro que Judas não faz parte do grupo dos 12. Jesus o autodenomina como o 13º. O segundo elemento é que Jesus sempre se refere a Judas como um daimon, o que a gente pode traduzir como uma espécie de um demônio. Na primeira tradução, inclusive, tentaram usar a expressão espírito ou entidade. A questão é que o termo daimon, como nos lembra André Leonardo Chevitarese, é que no contexto dos textos do Novo Testamento, no contexto dessa produção literária cristã, o termo daimon está sempre associado à expressão demônio. Nesse sentido, então, Jesus, ao conversar, ao falar com Judas, sempre vê Judas como um indivíduo que não faz parte do grupo dos 12 e que nem mesmo é um ser humano, ele seria um demônio. E que as suas ações nesse sentido já seriam não mais como algo positivo, mas como uma má intenção. Veja os trechos aí centrais para essa afirmação. Para exemplificação, estamos utilizando tanto a tradução inglesa quanto a francesa. Vamos ler primeiro a inglesa. Judas pede que Jesus o ouça da mesma forma que ele ouviu os demais discípulos. Ele quer lhe contar sobre a grande visão que ele teve. Jesus, ao ouvir isto, ri e lhe diz: você, 13º espírito. A versão inglesa sinaliza que a palavra espírito em grego é o termo daimon, que também pode ser traduzido como demônio. Já a versão francesa opta por traduzir da seguinte forma: você, 13º daimon, ou você, 13º demônio. Assim sendo, ao optar por traduzir por daimon ou demônio, a tradução francesa atenta-se ao contexto cultural dos textos cristãos. Nesse segundo passo, fica evidente quais eram as reais intenções de Judas. Vamos ler. Quando Jesus diz a Judas: mas você excederá a todos eles, porque você sacrificará o homem que me veste. Enfim, logo, o Evangelho de Judas e as informações, as crenças sobre os cristãos carnitas, em nada nos ajudam numa pesquisa, numa busca por um Judas histórico, ou mesmo numa percepção de um Judas que deixa de ser o vilão para se tornar o herói incompreendido. É melhor, nesse sentido, então, tomarmos como base a ideia dessa recepção dessa narrativa da traição e da incômoda memória de um Jesus que tem a sua morte numa cruz. Enfim, galera, era isso. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares e que tal tornar-se membro? São 3 categorias, só escolher a sua. Ah, e não se esqueça de deixar comentários com temas e convidados que você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima!